O Guarani, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 6. Revolta. Quando Peri acabou de refletir sobre o que se passara, ergueu-se, abriu de novo a porta, fechou-a por dentro e seguiu pelo corredor que ia do quarto de Cecília ao interior da casa. Estava tranquilo sobre o futuro. Sabia que Bento Simões e Rui Soeiro não o incomodariam mais, que o italiano não lhe podia escapar e que, àquela hora, todos os aventureiros deviam estar acordados. Mas julgou prudente prevenir Dom Antônio de Maris do que ocorria. A esse tempo, Loredano já tinha chegado à alpendrada, onde o esperava uma nova e terrível surpresa. Uma última decepção. Lançando-se do quarto de Cecília, sua intenção era ganhar o fundo da casa, pronunciar a senha convencionada e, senhor do campo, voltar com seus cúmplices, raptar a menina e vingar-se de Peri. Mal sabia, porém, que o índio tinha destruído toda a sua maquinação. Chegando ao pátio, viu o alpendre iluminado por fachos e todos os aventureiros de pé, cercando um objeto que não pôde distinguir. Aproximou-se e descobriu o corpo de seu cúmplice Bento Simões, que jazia no chão alagado do pavimento. O aventureiro tinha os olhos saltados das órbitas, a língua saída da boca, o pescoço cheio de contusões. Todos os sinais, enfim, de uma estrangulação violenta. De lívido que estava, o italiano tornou-se verde. Procurou, com os olhos, a Rui Soeiro e não o viu. Decididamente, o castigo da providência caía sobre as suas cabeças. Conheceu que estava irremediavelmente perdido e que só a audácia e o desespero o podiam salvar. A extremidade em que se achava inspirou-lhe uma ideia digna dele. Ia tirar partido para seus fins daquele mesmo fato que parecia destruí-los. Ia fazer do castigo uma arma de vingança. Os aventureiros, espantados, sem compreenderem o que viam, olhavam-se e murmuravam em voz baixa, fazendo suposições sobre a morte de seu companheiro. Uns, despertados de sobressalto pela água que corria das talhas. Outros, que não dormiam, apenas admirados, se haviam erguido e, no meio de um coro de imprecações e blasfêmias, acenderam fachos para ver a causa daquela inundação. Foi então que descobriram o corpo de Bento Simões e ficaram ainda mais surpreendidos. Os cúmplices
temendo que aquilo não fosse um começo de punição, os outros indignados pelo assassinato de seu companheiro. Loredano percebeu o que passava no espírito dos aventureiros. Não sabeis o que significa isto? Disse ele. Oh, não, explicai-nos! Exclamaram os aventureiros. Isto significa, continuou o italiano, que há nesta casa uma víbora, uma serpente que nós alimentamos no nosso seio e que nos morderá a todos com seu dente envenenado. Como? Que quereis dizer? Falai! Olhai, disse o frade, apontando para o cadáver e mostrando a sua mão ferida. Eis a primeira vítima e a segunda que escapou por um milagre. A terceira, quem sabe o que é feito de Rui-Soeiro? É verdade? Onde está Rui? Disse Martim Vaz. Talvez morto também. Depois dele virá outro e outro, até que sejamos exterminados um por um, até que todos os cristãos tenham sido sacrificados. Mas por quem? Dizei o nome do vil assassino. É preciso um exemplo. O nome. E não adivinhais, respondeu o italiano. Não adivinhais quem nesta casa pode desejar a morte dos brancos e a destruição da nossa religião? Quem, senão o herege, o gentio, o selvagem, traidor e infame? Peri? Exclamaram os aventureiros. Sim, esse índio que conta assassinar-nos a todos para saciar a sua vingança. Não há de ser assim como dizeis, eu vos juro, Loredano! Exclamou Vasco Afonso. Bofé! Gritou outro. Deixai isto por minha conta, não vos dê cuidado! E não passa desta noite, o corpo de Bento Simões pede justiça. E justiça será feita. Neste mesmo instante. Sim, agora mesmo, eia, segui-me! Loredano ouvia estas exclamações rápidas que denunciavam como a exacerbação ia lavrando com intensidade. Quando, porém, os aventureiros quiseram lançar-se em procura do índio, ele os conteve com um gesto. Não lhe convinha isto. A morte de Peri era coisa acidental para ele. O seu fim principal era outro, e esperava consegui-lo facilmente. O que ides fazer? Perguntou imperativamente aos seus companheiros. Os aventureiros ficaram pasmados com semelhante pergunta. Ides matá-lo? Mas de certo? E não sabeis que não podereis fazê-lo? Que ele é protegido, amado, estimado por aqueles que pouco se importam se morremos ou vivemos? Seja embora protegido, quando é criminoso? Como vos iludis? Quem o julgará criminoso? Vós? Pois bem, outros julgarão inocente e o defenderão, e não tereis remédio senão curvar a cabeça e calar-vos. Isso é demais! Julgais que somos alimárias que se podem matar impunemente? Retrucou Martim Vaz. Sois piores que alimárias, sois escravos!
Por São Brás, tendes razão, Loredano. Vereis morrer vossos companheiros assassinados infamemente, e não podereis vingá-los, e sereis obrigado a tragar até as vossas queixas, porque o assassino é sagrado. Sim, não o podereis tocar. Repito. Pois bem, eu vou-lo mostrarei. E eu, gritou toda a banda. Qual é vossa atenção? Perguntou o italiano. A nossa atenção é pedirmos a Dom Antônio de Maris que nos entregue o assassino de Bento. Justo. E se ele recusar, estamos desligados do nosso juramento e faremos justiça pelas nossas mãos. Procedeis como homens de brio e pundonor, liguemo-nos todos e vereis que obteremos reparação, mas para isso é preciso firmeza e vontade, não percamos tempo. Quem de vós se incumbe de ir como parlamentário a Dom Antônio? Um aventureiro, dos mais audazes e turbulentos da banda, ofereceu-se. Chamava-se João Feio. Serei eu! Sabeis o que lhe deveis dizer? Ficai descansado, ouvirá boas. Ides já? Neste instante. Uma voz calma, sonora e de grave entonação. Uma voz que fez estremecer todos os aventureiros soou na entrada do alpendre. Não é preciso irdes, pois que vim, aqui me tendes. Dom Antônio de Maris, calmo e impassível, adiantou-se até o meio do grupo e, cruzando os braços sobre o peito, volveu lentamente pelos aventureiros o seu olhar severo. O fidalgo não tinha uma só arma e, entretanto, o aspecto de sua fisionomia venerável, a firmeza de sua voz e altivez de seu gesto nobre bastaram para fazer curvar a cabeça de todos esses homens que ameaçavam. Advertido por Peri dos acontecimentos que tinham tido lugar naquela noite, Dom Antônio de Maris ia sair quando apareceram Álvaro e Aires Gomes. O escudeiro, que depois de sua conversa com mestre Nunes tinha adormecido, fora despertado de repente pelas imprecações e gritos que soltavam os aventureiros quando a água começou a invadir as esteiras em que estavam deitados. Admirado desse rumor extraordinário, Aires bateu o fuzil, acendeu a vela e dirigiu-se para a porta para conhecer o que perturbava o seu sono. A porta, como sabemos, estava fechada e sem chave. O escudeiro esfregou os olhos para certificar-se do que via e, acordando Nunes, perguntou-lhe quem tomara aquela medida de precaução. Seu amigo ignorava como ele. Nesse momento, ouvia-se a voz do italiano, que excitava os aventureiros à revolta. Aires Gomes percebeu então do que se tratava.
Agarrou o mestre Nunes, encostou-o à parede como se fosse uma escada e, sem dizer palavra, trepou do catre sobre seus ombros e, levantando as telhas com a cabeça, enfiou por entre as ripas dos caibros. Apenas ganhou o telhado, o escudeiro pensou no que devia fazer e assentou que o verdadeiro era dar parte a Álvaro e ao fidalgo, a quem cabia tomar as providências que o caso pedia. Dom Antônio de Maris, sem se perturbar, ouviu a narração do escudeiro, como tinha ouvido a do índio. Bem, meus amigos, sei o que me cumpre fazer. Nada de rumor? Não perturbemos o sossego da casa. Estou certo que isto passará. Esperai-me aqui. Não posso deixar que vos arrisqueis só, disse Álvaro, dando um passo para segui-lo. Ficai, vós e estes 2 amigos dedicados, velareis sobre minha mulher, Cecília e Isabel. Nas circunstâncias em que nos achamos, assim é preciso. Consenti, ao menos, que um de nós vos acompanhe. Não, basta a minha presença, enquanto que aqui todo o vosso valor e fidelidade não bastam para o tesouro que confio à vossa guarda. O fidalgo tomou o seu chapéu e, poucos momentos depois, aparecia imprevistamente no meio dos aventureiros, que, trêmulos, cabisbaixos, corridos de vergonha, não ousavam proferir uma palavra. Aqui me tendes, repetiu o cavalheiro. Dizei o que quereis de Dom Antônio de Maris e dizei-o claro e breve. Se for de justiça, sereis satisfeitos. Se for uma falta, tereis a punição que merecerdes. Nem um dos aventureiros ousou levantar os olhos. Todos emudeceram. Calai-vos! Passa-se então aqui alguma coisa que não vos atreveis a revelar? Acaso ver-me-ei obrigado a castigar severamente um primeiro exemplo de revolta e desobediência? Falai! Quero saber o nome dos culpados. O mesmo silêncio respondeu às palavras firmes e graves do velho fidalgo. Loredano hesitava desde o princípio desta cena. Não tinha a coragem necessária para apresentar-se em face de Dom Antônio, mas também sentia que se ele deixasse as coisas marcharem pela maneira por que iam, estava infalivelmente perdido. Adiantou-se. Não há aqui culpado, senhor Dom Antônio de Maris, disse o italiano, animando-se progressivamente. Há homens que são tratados como cães, que são sacrificados a um capricho vosso e que estão resolvidos a reivindicarem os seus foros de homens e de cristãos. Sim! Gritaram os aventureiros, reanimando-se. Queremos que se respeite a nossa vida. Não somos escravos. Obedecemos, mas não nos cativamos. Valemos mais do que um herege. Temos arriscado a nossa existência para defender-vos. Dom Antônio
ouviu, impassível, todas estas exclamações que iam subindo gradualmente ao tom da ameaça. Silêncio, vilões! Esqueceis que Dom Antônio de Maris ainda tem bastante força para arrancar a língua que o pretendessem soltar? Miseráveis, que lembrais o dever como um benefício. Arriscastes a vossa vida para defender-me. E qual era a vossa obrigação, homens que vendeis o vosso braço e sangue ao que melhor paga? Sim, sois menos que escravos, menos que cães, menos que feras. Sois traidores infames e reféces. Mereceis mais do que a morte, mereceis o desprezo. Os aventureiros, cuja raiva fermentava surdamente, não se contiveram mais. Das palavras de ameaça, passaram ao gesto. Amigos, gritou Loredano, aproveitando habilmente o ensejo. Deixareis que vos insultem atrozmente, que vos cuspam o desprezo na cara, e por que motivo? Não, nunca! Vociferaram os aventureiros furiosos. Desembainhando as adagas, estreitaram o círculo ao redor de Dom Antônio de Maris. Era uma confusão de gritos, injúrias, ameaças que corriam por todas as bocas enquanto os braços, suspensos, hesitavam ainda em lançar o golpe. Dom Antônio de Maris, sereno, majestoso, calmo, olhava todas essas fisionomias decompostas com um sorriso de escárnio. E sempre altivo e sobranceiro, parecia, sob os punhais que o ameaçavam, não a vítima que ia ser imolada, mas o Senhor que mandava. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!